Boa tarde, tudo bem? Hoje, eu e meu grupo da ETEC de Imbu, do Terceiro Automação Industrial, vamos apresentar o nosso projeto de TCC do Automatec, mais específico na parte dos elevadores de cargas industriais. Vamos começar com a nossa introdução. Boa tarde a todos, eu sou o Guilherme Sena e aqui eu vou dar uma leve introdução do que vai se tratar o nosso projeto, onde o nosso projeto ele tem como principal objetivo aplicar de forma eficiente e prática o elevador nos meios da indústria e nas redes domésticas também. Durante o desenvolvimento da nossa apresentação aqui, vamos priorizar significativamente como o elevador ele pode ser benéfico nos locais de produção e de locomoção das pessoas. Com isso, a segurança também vai ser tratada, como o elevador pode ser utilizado para uma melhor segurança e integridade das pessoas, evitando acidentes ou ferimentos graves, e também como a sua aplicação ela pode ter ganhos benéficos tanto na questão do tempo e no dinheiro menor gasto. Boa tarde, meu nome é Iago, vou estar falando sobre o desenvolvimento inicial do nosso projeto. Então, vou estar falando sobre as problemáticas, hipóteses e justificativa que a gente teve no começo do desenvolvimento. Bom, para começar, a nossa primeira ideia foi de fazer um elevador com duas portas, uma para a entrada e outra para a saída dos produtos ou da carga. Então, nessa segunda foto aqui a gente consegue enxergar bem isso. Ele tem uma porta na frente, que seria para a entrada dos produtos, e uma porta atrás, que seria para a retirada dos produtos. Nessa primeira imagem aqui, a gente tem o primeiro protótipo que nós fizemos, com essa ideia, com esse conceito de duas portas. Aqui na imagem não dá para ver, mas existia uma porta aqui na frente e atrás dele também existia uma porta. Porém, com o desenrolar do projeto, com algumas conversas com os professores como o William, a Aline e a Simone, a gente percebeu que essa ideia não seria boa o suficiente para esse projeto, porque demandaria um trabalho maior do que o necessário para fazer isso. Então, a ideia que a gente teve foi de fazer uma estrutura transparente, né? Conversando com a professora Aline, a gente teve uma ideia de fazer um elevador transparente por dois motivos. Primeiro, para facilitar a manutenção, porque para a visualização do circuito ficaria mais fácil um elevador transparente, que facilitaria na hora da manutenção. E o segundo motivo é que se alguma pessoa passasse mal, por exemplo, dentro do elevador, seria mais fácil alguém de fora ver e reconhecer rápido o suficiente para conseguir ajudar a pessoa. Além desses dois pontos também, o fator estético, porque esteticamente nós achamos mais agradável ter um elevador transparente. E além disso, a gente teve a ideia de fazer a cápsula interna do elevador girar em 180 graus. Logo, ela teria duas portas, como o anterior, só que a diferença dessa é que na base, antes de subir, ela giraria sua cápsula interna e subiria com a cápsula girada para o outro lado. No fim, no último andar, a porta estaria do lado aberto do elevador em cima. Para executar essa ideia, primeiramente a gente teve a ideia de comprar uma estrutura em acrílico, fazer uma estrutura em acrílico. O problema é que o custo para fazer isso seria alto demais, a gente não tinha verba suficiente para fazer isso. Logo a gente conversou com alguns professores, principalmente o William, e ele nos recomendou, nos deu a ideia de conversar com um ex-aluno da IDEC, o Michel, que conseguiu providenciar para a gente uma estrutura feita em impressão 3D, que seria resistente o suficiente para aguentar todo o circuito do elevador, mas também leve bastante para que a gente pudesse girar a cápsula interna dele. Então, a gente encomendou essa estrutura com o Michel e ele preparou ela para a gente e viu totalmente de graça para a gente conseguir usar no nosso projeto. Além disso, a programação, a gente começou a fazer os primeiros códigos, os primeiros protótipos da programação do projeto. A gente usou muito inteligência artificial para fazer isso, a gente teve muita base com ela, além das aulas de Python com a professora Aline de microcontroladores, que foi extremamente necessária para esse desenvolvimento. Agora, passando para outra parte da programação e de justificativa do projeto, a primeira justificativa é a eficiência do projeto. Por que eficiência? A utilização de elevadores de carga, seja em indústrias ou meios domésticos, ela auxilia muito no transporte vertical, obviamente, e agiliza todo o processo de movimentação. Então, não é necessário muitos trabalhadores para fazer isso. O segundo ponto é a segurança, porque com o elevador instalado nos meios industriais e também domésticos, o trabalhador ele não precisa forçar o corpo para transportar cargas pesadas. Logo, a utilização deles também viabiliza mais a segurança. Otimização de espaço, porque ao invés de colocar escadas para que os trabalhadores possam levar as coisas de forma manual, basta instalar um pequeno circuito de elevador que vai fazer todo o trabalho que precisa ser feito. E por fim, os ganhos.
porque além de todas essas coisas, você economiza mais instalando um elevador do que tendo que gastar muito com, por exemplo, trabalhadores machucados, lesionados, nesse processo de transporte de carga de um ponto ao outro. Boa tarde, eu sou Pedro Henrique Magalhães. Eu vou estar falando do desenvolvimento intermediário do projeto, a parte em que tivemos a construção, a programação e os testes. Como o nosso outro membro já havia dito, nós pensamos em fazer de acrílico para tentar ficar transparente o elevador, porém, depois de fazer o orçamento e ver que acrílico não seria o material ideal pelo custo, acabamos optando por um outro tipo de material que a gente recebeu do Michel, que foi um ex-aluno do ETEC, e usamos o acrílico somente para a base, somente onde usaremos a base para apoiar o elevador e para guardar o circuito. E está aqui a imagem da estrutura que a gente fez com acrílico. A gente demorou um pouquinho para cortar, teve um pouco de dificuldade para conseguir cortar esse material e colocar o elevador à base de dentro. E aí fomos para a programação. A programação, a gente tinha o objetivo de fazer o elevador girar. Quando ele chegasse, recebesse o produto, ele girasse, subisse e quando ele estivesse no outro andar, ele girasse de novo. Para isso, nós fizemos o código e ele teve alguns problemas, principalmente para fazer o elevador girar e principalmente para fazer o elevador chegar no andar certo. Depois de fazer a programação funcionar, depois de vários testes, nós fizemos também uma pequena gamificação dentro do jogo Minecraft para poder mostrar o elevador, o projeto dele. Acho que é isso. Bom, chegamos à finalização e conclusão do nosso projeto. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre a nossa finalização do nosso projeto, onde o nosso projeto estava mais ou menos 90% pronto. Só faltavam alguns mínimos detalhes, como colar alguns componentes já na estrutura e arrumar algumas posições, principalmente as dos sensores, para o melhor reconhecimento do nosso ímã. Aqui temos a nossa foto do nosso projeto, onde a caixinha já tinha o nosso circuito completamente lá dentro. Faltava colar os botões ainda nas suas devidas posições e os nossos sensores já estavam colados em suas respectivas posições. O nosso motor já estava melhor posicionado, faltava só arrumar alguns problemas, como o nosso contrapeso do nosso motor e o carretel, que ainda não estava 100% finalizado. Aqui temos alguns vídeos explicando sobre o nosso circuito, melhor encontrado no nosso YouTube ou no decorrer do canal. Aqui temos foto, eu e meu colega de grupo, o Eduardo, solucionando alguns problemas na parte interna do nosso circuito. Aqui mais uma foto, mostrando principalmente a nossa ponte H, estava melhor posicionada. Ela serve para mandar os comandos para o motor, sendo subir, descer e o nosso servomotor girar. Aqui, nesta fase, a gente teve um grande problema sobre o servomotor, que seria o que comandaria a parte giratória da nossa plataforma interna. E o nosso servo não tinha força suficiente para girar toda a plataforma interna. Então, a gente imediatamente, com todo o susto, a gente comprou um novo servo com uma potência muito maior. E é isso. Voltando e dando continuidade ao que o Lucas estava falando, em relação às outras partes do nosso TCC, como o site, por exemplo, desde o início do projeto, então desde o começo do ano, ele já estava bem adiantado. Então, nessa altura do campeonato, nesse momento que a gente estava finalizando a estrutura, o site já estava praticamente pronto. Faltava apenas a gente colocar os novos vídeos que estavam sendo feitos e as novas fotos. Em relação ao artigo e em relação ao manual, eles também já estavam prontos. O artigo foi uma das partes mais avançadas do TCC. O manual foi feito rapidamente, então não demandou muito tempo. O banco de dados já foi uma preocupação um pouco maior, porque a gente acabou esquecendo a necessidade de um e a gente acabou descobrindo um pouquinho tarde que precisava. Então a gente teve que correr para conseguir fazer, mas no fim deu tudo certo, a gente conseguiu entregar assim. Sobre a programação, como a gente já mencionou anteriormente, durante todo o desenvolvimento do projeto a gente teve vários códigos, várias programações diferentes, mas de forma geral todas funcionaram bem. Os protótipos também a gente foi testando e aperfeiçoando cada vez mais. E de forma geral, o desenvolvimento do projeto em si foi muito estável. Então, durante todo o ano, a gente conseguiu manter um bom desenvolvimento desse projeto, conseguiu entregar todas as coisas que precisavam dentro de cada bimestre que a nossa professora pedia. E um pouquinho mais além disso, a gente tem a nossa cotação,
A gente não vai entrar muito em detalhes, mas até o momento a gente gastou um pouquinho mais de R$ 400, então foi um projeto relativamente caro. E é isso, de forma geral foi um bom trabalho, a gente conseguiu desenvolver muito bem tudo o que foi proposto para a gente, conseguiu demonstrar a aplicação teórica e prática do trabalho, conseguiu mostrar de forma bem excelente tudo que a gente se propôs a fazer dentro do que a gente tinha que entregar. Boa tarde, eu sou o Eduardo e hoje eu vou explicar sobre as ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Elas contemplam para ajudar a sociedade como um todo. Eu, primeiramente, vou começar pela 3, que é saúde e bem-estar. Ela contempla basicamente pela redução de riscos aos trabalhadores, promovendo um ambiente mais qualificado para todos eles. Logo em sequência já vem a 8, que é o trabalho decente e econômico. Ela equivale por conta do fato dela retirar esses trabalhadores de um lugar mais arriscado e colocar eles em lugares mais seguros, que contemplam melhor qualificação para eles trabalharem. Logo em sequência já vem a 9, que o nosso projeto se encaixa pelo fato dele ser inovador e ele ajudar muito dentro de uma indústria. Pode passar para 11? Pode passar. Empreendimentos urbanos como... Agora o DS11, que é para, no meio da sociedade como um todo, em moradias, indústria, diferentes meios, a ODS11 se encaixa pelo fato dela facilitar o transporte de, exemplo, móveis, itens domésticos, com elevador industrial que aguenta muito mais carga do que um elevador convencional. Vai para 12, que é a ODS12, consumo e produção responsáveis. Com isso, a gente tem muito menos desperdício dentro do elevador, porque a gente não vai ter danos a equipamentos, nem aos materiais que vão ser inseridos dentro dele para mobilidade. Contemplando ela, assim concluímos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mostrando os que melhor se encaixam dentro do nosso projeto. Agora, para a finalização do nosso projeto, os agradecimentos especiais, começando pela nossa coordenadora Simone, que em muitos momentos nos auxiliou para o nosso projeto ficar cada vez mais inovador. O professor William, que dá aula de CPDC e CLP, nos ajudou muito na lógica do nosso projeto. Agradecer também a professora Aline, que dá microcontroladores, ajudou muito no código, principalmente na parte do banco de dados. Professora Roseli, que deu as aulas para a gente fazer. O professor Marcelo, professor Alês, professor falecido Anderson, professor Osias e todos os outros professores que a gente não conseguiu achar nenhuma foto, mas só agradecer por toda a liberação das aulas. Agradecer também ao Thiago da Costa, que em muitos momentos nos auxiliou, o Marcos, que ajudou na construção do nosso site por uma maior experiência, o Michael, que nos ajudou na construção do nosso projeto, o nosso protótipo foi enviado por ele sem custo nenhum, e a todos os outros grupos que nos auxiliaram de diversas formas. E é isso. Muito obrigado.